em Marcos, capítulo 10, verso 46. Aleluia. Marcos 10, 46. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver acompanhando essa live, acompanha conosco nessa hora. Eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao seu coração. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis estar assentados. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. O mesmo Jesus, ele disse no livro de Mateus capítulo 9, verso 36, vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Esse cego, Bartimeu, filho de Timeu, a Bíblia faz questão de falar o seu nome, o nome do seu pai. A Bíblia dá um destaque de que ele era cego e que estava à beira do caminho assentado. Assentado à beira do caminho. E aí, construindo um link, uma ligação com o que Jesus disse lá em Mateus 9,36, Jesus disse que ele, vendo as multidões, ele se moveu de íntima compaixão, porque ele via as pessoas e pensava assim: as pessoas estão cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Não sei se vocês já observaram um rebanho de ovelhas. Não é muito comum, nem na minha região, e creio nem na região que os irmãos talvez tenham nascido. Mas a ovelha com pastor, ela anda na linha, bonitinha. E a ovelha sem pastor é cada um no seu canto, desgarrada. E aí Jesus encara essa multidão e se compadece, porque ele vê pessoas sem qualquer tipo de discernimento. Veja que Jonas, quando ele termina a sua pregação e ele ganha toda uma nação, toda uma cidade para Jesus, ele se decepciona, não fica feliz com isso. E ele se deita, o Senhor permite que um vegetal cresça, produza sombra sobre a vida dele, e
Pouco tempo depois, aquele vegetal vem a morrer, e ele murmura dentro de si, em virtude da morte repentina daquela árvore que lhe produzia sombra. E o Senhor fala assim: você viu a árvore nascer e morrer, e você está se compadecendo dela. Quanto mais eu não vou me compadecer desse povo? E olha o que o Senhor diz: que não consegue discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. São pessoas totalmente desprovidas de discernimento, de conhecimento, de instrução, de visão também espiritual. Pessoas que vão sendo talhadas pelas lutas, pessoas que vão sendo marcadas pelas experiências e que vão ficando cada vez mais desgarradas. Você nunca viu uma pessoa desgarrada aí por esse mundo? Eu dou exemplos: pessoas sem rumo, pessoas que vão buscando prazeres momentâneos, pessoas, já ouviu aquele ditado que a gente acha engraçado? Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, né? Eu sempre quis comprar uma bicicleta, mas eu casei primeiro, depois eu comprei a bicicleta. Nunca andei, está lá, não serve para nada. Mas veja, as pessoas meio que não sabem o que querem, não sabem para onde vão, e vão se tornando pessoas desgarradas. Tem uma festa de família, a família está todo mundo lá abraçado, fazendo sua selfie, tirando sua foto. Mas se você observar bem, toda a família tem um desgarrado, um primo desgarrado, um parente que escapou e que ficou meio que sem rumo. Pessoas que são essas pessoas que põem na cabeça que tem que comprar uma roupa da moda, e aí trabalham, se empenham, compram uma calça de R$300. Que calça, né? E aí comprou uma calça, e aí fala: não, eu vou comprar um sapato agora. E aí compra um sapato, e aí depois que compra a calça e o sapato, fala assim: e agora o que eu vou fazer da minha vida? Irmãos, existem pessoas assim. A vida, ela perdeu completamente o sentido, e as pessoas vão se esmerando em coisas superficiais. As pessoas vão se esmerando, se dedicando e perdendo o seu tempo em coisas superficiais. São as pessoas que não têm profundidade. São pessoas que vão se colocando à beira do caminho. À beira do caminho. Muitos jovens, às vezes inteligentes, talentosos, bonitos, às vezes se permitem ser pessoas desgarradas. Às vezes pessoas nem tão jovens assim, mas que já têm uma experiência de vida, vão sendo, vivendo, errando, e se tornando desgarradas. E aí Jesus olha e fala assim: eu tenho compaixão, porque não tem pastor. E o pastor que Jesus está falando não é o pastor da igreja, é rumo, é direção, é objetivo. Para onde você vai? Essa é a pergunta que Jesus faz nessa noite. Para onde nós vamos? Qual o nosso propósito? A gente adora dizer, né? Jovens com propósito, mulheres com propósito, crianças com propósito, homens com propósito. Nós estamos diante de um episódio bíblico de alguém totalmente sem propósito. Sem propósito. E aí, se eu entrevistar cada um de vocês, você que está na sua casa, pode ser, eu creio que não, mas pode ser que a gente encontre pessoas sem propósito. Sabe o que é uma coisa sem propósito? Você saiu para comprar pão. Hoje eu saí para comprar pão, tinha 6 pessoas na fila. Aí eu olhei assim, e o cara do pão, em vez de agilizar, ele está lá passando a manteiga para um, passando a manteiga para outro. Eu estou olhando o relógio, eu falei: eu tenho um propósito, eu tenho que estar 9 horas na Gávea hoje, eu tenho que correr. E eu falei: meu propósito não me permite ficar aqui nessa fila do pão.
Mas tem pessoas que vão para a fila do pão, demoram 1 hora, 2 horas, chega em casa, a família já está na hora do almoço. Por que você demorou tanto? Não, porque eu parei para conversar com a pessoa. E o seu propósito? Cadê o seu propósito? Estou falando da fila do pão, que é simples, né? Mas se você não tiver propósito, até a fila do pão tira o seu propósito. Se você não tiver foco, até a fila do pão te tira do prumo e do rumo. Se nós não tivermos propósitos, qualquer coisa, por mínima que seja, vai tirando a nossa atenção. E aí eu saí da fila, fui para casa, me virei com qualquer outra coisa que não foi o pãozinho gostosinho. Fui no pão de forma, que também é bom. E cheguei 10 minutos antes do meu propósito. Cheguei mais cedo, graças a Deus, mas eu tinha um propósito. Esse cego perdeu a visão. Ele tinha pai. Nem todo mundo aqui teve pai. Nem todo mundo que está me assistindo teve a figura de um pai. Teve a educação de um pai, a ajuda de um pai, o apoio espiritual, financeiro, a educação de um pai. Nem todos tiveram. Esse homem que eu estou falando dele para vocês teve. Senão a Bíblia não faria questão de dizer que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Quem tem pai, fala, fulano, filho do cicrano. Bartimeu, filho de Timeu. E eu pergunto a vocês, irmãos, como que alguém que tem pai? O nosso pai é bom. A gente está cansado de louvar isso aqui. Como alguém que tem pai está sentado na beira do caminho, pedindo esmola? Aí você vai dizer assim, ele deve ser viciado em drogas, em crack, deve ser um cracudo. A Bíblia não tem menção na Bíblia de viciados em drogas ainda nessa época, não. Nós estamos diante de alguém que tem pai. E quem tem pai é diferente. Eu conheço rapazes muito paqueradores, mas a menina que tem pai, ela merece respeito. Eu conheço rapazes galanteadores e que adoram escolher meninas sem pai. Porque eles sempre vão pensar que sem pai pode bagunçar. Sem pai pode fazer o que quiser, que ninguém vai correr atrás do prejuízo. Já ouviram essa história aí lá no mundo? Não tem pai. Mas nós estamos diante de alguém que tem pai. Se tem pai, tem mãe. Se tem pai e mãe, tem família. E mesmo tendo família, ele está à beira do caminho. A pessoa à beira do caminho, ela não vai e nem volta. O que a pessoa à beira do caminho está fazendo? Você está na estrada, indo daqui para Juiz de Fora, pegou ali a Rio Juiz de Fora, Washington Luiz. Se tem alguém na beira do caminho, ele vai estar fazendo alguma coisa, sentado olhando para cima, que não pode. Nós estamos aqui diante de alguém que está sentado olhando para cima, na beira do caminho, pedindo esmola. E eu repito, tem pai. Por quê? Vamos tentar entender isso nessa noite? Por quê? E eu digo a você nessa noite, por que que muitas vezes você tem pai, e o seu pai é bom? Eu não sei sobre os outros, eu não sei sobre os pais desse mundo, eu não sei se na sua carteira de identidade tem nome do teu pai, ou se tem X, nem quero saber. Mas o seu pai é bom. O nosso Deus é bom. E eu quero te indagar nessa noite, por que por vezes nós perdemos propósito? Por que por vezes nós saímos do caminho? Por que por vezes a gente perde o rumo, a direção, e não sabemos aonde vamos? Não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida? Não sabemos a que viemos, a que fomos chamados, aonde Deus quer nos levar? Como ovelhas que não têm pastor. E às vezes tem pessoas assim dentro da igreja. Uma vez me perguntaram assim, pastor, não era pastor ainda não, Felipe, como é que eu faço para tomar aquele suquinho de uva? Eu, que suquinho de uva? Aquele que dá nos domingos, no segundo domingo.
Olha a cabeça da pessoa. A Santa Ceia do Senhor, ele chama de suquinho de uva. Sem propósito. Sem propósito. Nós temos que ter propósito. Você veio aqui hoje, você não veio aqui hoje resolver um problema, não. Você veio ouvir algo da parte de Deus. Você veio adorar ao nosso Deus. Você veio ser abençoado. Você veio abençoar a casa de Deus. Tem propósito, não é à toa. A sua vida não é à toa. Os seus dons não são de graça. Os seus dons não são para nada. A sua inteligência, os seus dotes, a sua capacitação, Deus não te deu de graça. Não é para a gente ficar sentado na beira do caminho. E aí Jesus passa. Ele estava lá na beira do caminho como um bobão. Desculpe a palavra. Mas o versículo 47 vai dizer que ele ouviu, muito obrigado, 47 está projetado. E ouvindo que Jesus, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deu um estalo na cabeça dele. E a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, a gente tem que estar atento. A nossa vida pode não estar dando tudo certo. A nossa vida, a nossa casa pode não estar tudo certo dentro da nossa casa. Nossas contas podem não estar todas pagas. O momento pode não ser dos melhores. Você pode estar se sentindo à beira do caminho. As pessoas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E você sente que não sai do lugar. Pode estar sentindo isso hoje na sua vida. A primeira coisa que eu quero te dizer, você tem que estar atento. Esse homem está aqui na beira do caminho pedindo esmola. Mas ele dá um estalo e percebe que é Jesus que está passando. E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que eu te digo nessa noite, a gente tem que estar atento. Quando ouviu que era Jesus, olha como está lá, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, que ia passar. Aquela preguiça, aquela pessoa prostrada, aquela pessoa à beira do caminho, rapidamente se apruma, rapidamente toma jeito. E ouvindo que Jesus ia passar, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aleluia! E nós temos que estar atentos, irmãos. Não é porque de repente uma fase da nossa vida está sendo difícil. Não é porque num determinado momento da nossa vida as coisas parecem que não estão dando certo. Não é porque às vezes a gente parece que está à beira do caminho, sentado na praça. Mas é aí que você tem que estar atento. Porque é aí que o Senhor quer entrar com providência na sua vida. Aleluia. É aí que o Senhor quer mudar o seu quadro. É aí que o Senhor quer se revelar a você. Temos que estar atento. Aí a gente chama para uma oração: não consigo orar. Fica atento, irmão. Deus está te chamando para uma oração em que Ele quer te dar alguma coisa. É que Ele quer fazer alguma coisa na sua vida. Ele quer te usar de alguma forma. Aí a gente chama para uma oportunidade. A pessoa: eu tenho medo, eu não consigo. Fica atento, irmão. É Deus que quer fazer algo na sua vida. Não desperdiça tempo, não desperdiça oportunidade, não desperdiça convite, não desperdiça a palavra de Deus que vem sobre a minha vida e a sua vida. Ele ouviu que Jesus ia passar. Oh glória, ele ouviu. Ele viu? Não, ele é cego. Ele ouviu. E quantas coisas a gente faz quando ouve, né? Porque nosso coração crê nisso, tem fé nisso, né? Ouvindo que Jesus ia passar. Precisamos ter atitude. Olha o que o versículo 47 também vai dizer. Ele começou no 47. Ele começou a clamar. Não adianta nada a gente estar atento e não ter atitude. Qual é a sua atitude diante de Deus? Esperar? Aguardar? Isso não é atitude, isso é passividade.
A Bíblia fala por vezes que a gente tem que esperar. A Bíblia fala por vezes que a gente tem que ser paciente. Muito obrigado. A Bíblia fala por vezes que a gente tem que ficar na nossa esperando. Mas isso não é a regra. Isso são momentos. Muitos momentos você vai ter que desbravar. Muitos momentos você vai ter que virar. Sabe o virador? O virador é aquela pessoa que se vira. O virador é aquela pessoa que deu ruim e ele cai para o outro lado. O virador é aquela pessoa que fechou o comércio, ele vai no Uber. Acabou o Uber, ele vai vender bala na esquina. Acabou a bala na esquina, ele vai catar a latinha na praia. Acabou a latinha na praia, ele vai carregar alguma coisa para alguém. Esse é o virador. E a palavra de Deus está dizendo aqui que por vezes você tem que ser um virador. Por vezes na presença de Deus a gente tem que ir atrás. Ele começou a gritar. Ele não está vendo. Ele só ouviu. Mas ele começou a gritar. Quantas vezes a gente tem vergonha de gritar? Quantas vezes a gente tem vergonha de adorar? Quantas vezes a gente tem vergonha de dizer o que somos? De testemunhar da nossa fé? Ele passou muito tempo da sua vida pedindo esmola. Mas quando ele teve a oportunidade de ter uma atitude de gritar, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus está falando nessa noite: esteja atento. Tem uma atitude. Tem uma atitude, faz algo diferente. Eu sempre falava, muito tempo que eu não digo isso, mas insanidade, ser maluco, ser doido, sabe o que é? A gente fazer tudo do mesmo jeito e querer que as coisas aconteçam de forma diferente. Chegou a hora de fazer diferente. Chegou a hora de ser diferente. Chegou a hora do seu coração sentir diferente, dos seus olhos verem diferente, de você ver coisas boas nas pessoas, do seu coração estar aberto para as coisas de Deus. Chegou a hora da nossa atitude ser diferente. Aleluia. Tem que ser diferente. Só vai acontecer coisa diferente se a gente agir de forma diferente. Só vamos ter respostas diferentes de Deus, das pessoas, se nós formos de forma diferente. Ah, mas Deus não fala comigo. Aceita o convite para orar 3 horas da manhã que Ele vai falar contigo. Ah, mas eu não consigo mais escutar Deus. Persevera em oração, que eu quero ver se Ele não vai falar contigo. A gente gosta de McDonald's. McDonald's, ele continua sendo inexplicável. Você pede, está pronto. Meu Deus, nem 1 minuto. É por isso que não presta, faz mal para a saúde. Nem 1 minuto você pagou, já está pronto. E aí a gente pensa que a oração também é assim, né? Senhor, meu celular está com a tela quebrada, Senhor. Não é outra tela que eu quero não, Senhor. Vigia, eu quero um celular novo. E aí a gente acha que isso vai descer sobre o nosso colo. Não é assim. Tem atitude. Tem atitude. Tem uma atitude diferente. Senhor, eu vou fazer algo diferente para o Senhor. Eu vou me dedicar mais. Às vezes a gente não quer se dedicar. Às vezes a gente não quer se empenhar nas coisas de Deus. Sem dedicação, sem atitude, as coisas não vão acontecer. Veja, o homem está sentado na beira do caminho. Quem está sentado na beira do caminho, ele faz parte da paisagem. Tem uma pessoa sentada aqui na porta da igreja. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Irmão, no 3º dia você passa direto e desce direto, você nem mais vê. Ele é enfeite da igreja. Se tornou um enfeite da porta da igreja. Quem está sentado na beira do caminho, ele é imperceptível. Mas ele teve uma atitude. Cadê a sua atitude? Cadê a minha atitude? Cadê a nossa atitude? Cadê a minha atitude de semear coisas espirituais? Cadê a minha atitude de crer no impossível? Cadê a minha atitude de olhar com bons olhos? Cadê a minha atitude de enxergar o lado bom das pessoas e não o lado ruim? Cadê a minha atitude de refrear a minha língua? Cadê a minha atitude de buscar, de dizer não ao pecado? Cadê a minha atitude? Aleluia. Ele teve uma atitude. Ele aproveitou uma oportunidade e começou a gritar. Vamos ao 48. No 48,
ele vai dizer: muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você vai ter atenção, às vezes você vai ter atitude, e às vezes o inimigo vai usar pessoas e vai dizer assim: para que você está insistindo nisso? Para que você ainda está orando por essa pessoa? Ela não quer. Para que você está orando por esse doente? Ele não crê. Para que você está intercedendo por seus filhos? Eles não querem nada com Jesus. Cala sua boca, fica quieto. Para que você vai viver o novo de Deus que está escrito aqui? Que novo de Deus que nada, é velho, tudo a mesma coisa. O diabo falou isso essa semana para um irmão nosso. A pessoa teve uma revelação e o diabo falou no ouvido dela: que viver o novo de Deus nada. Falou com essa voz. Então imitei a voz dele, do capeta sem vergonha. Irmão, e foi o diabo mesmo, não foi uma pessoa usada pelo diabo, foi o diabo que soprou no ouvido de um de nossos irmãos. Assim é a voz do inimigo. Assim é a voz do inimigo. A voz do inimigo vem para te parar. Para que insistir? Para que crer? Para que acordar de madrugada? Vai dormir, seu bobo. Para que contribuir? Para que ensinar para as crianças? Criança não aprende nada. Para quê? Para quê? Para quê? E foi isso que disseram para o Bartimeu, irmãos. Muitos repreendiam para que ficasse quieto. Fica quieto. Para de clamar. Para de pedir. Para de insistir. Para de crer. Vem essas vozes. Vem essas vozes para azedar o seu coração. Vem essas vozes para te entristecer. Vem essas vozes do inimigo. Ele usa pessoas. Ele usa situações. Ele mesmo fala. Ele mesmo sopra no seu coração e no seu ouvido por vezes, para te parar. Mas esse homem, ele aprendeu a confiar. Confiou não por confiança, por desespero. Talvez ele confiou não por confiança, não por fé, mas porque era a sua última alternativa. Já estava na beira do caminho. Mas ele confiou. E ele persistiu. Quanto mais mandava ele calar a boca. Igual criança quando chora na igreja. E ela grita mais, né? Está na live. Aí chora mais. Minha filha, para de chorar. Chora mais. Tinha irmã aqui na nossa igreja que ela metia a mão na boca do filho dela. Uma mulher que chorava assim, com a mão na boca, coitado. Mas ele chorava. E é assim que Deus te quer. Botar a mão na sua boca, grita mais. Tentaram te calar, clama mais. Tentaram te impedir, persevera mais. Tentaram te parar, vai em frente. Quando tem dificuldade, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Dificuldade para vir no culto, é hoje que Deus vai fazer. Dificuldade para vir na célula, essa célula vai ser abençoada. Dificuldade para subir esse morro, é hoje que Deus vai fazer um milagre. Eu já penso assim. Quando está engarrafado, quando está ruim, eu falo: hoje tem coisa. Quando lá no escritório está problemático de sair, um dia o elevador enguiçou, aí eu fiquei tentando com a minha chave abrir a porta do elevador para escapar de lá de dentro. Eu falei: hoje Deus vai fazer. É na dificuldade que Deus faz. Às vezes você se apronta para vir e o inimigo se levanta dentro da sua casa. Ele usa pessoas na sua casa. E é aí que Bartimeu nos ensina: perseverar. Não tem nada na nossa vida que você não conquiste, que não seja com perseverança. Aonde você está hoje? O que você tem hoje? Sua casa? Seus bens? Suas coisas? Seu trabalho? Seus filhos? Tudo que Deus te deu. Escuta, nada caiu assim: Senhor, pode fazer cair aqui na minha mão. Tudo foi com perseverança. E a palavra de Deus nos instrui nessa hora a termos perseverança. A vala comum, o normal, é a gente ficar lá em casa. Ficar em casa, ver pela live. Tá certo que tem pessoas que não puderam vir, que chegaram tarde do trabalho. Mas se você for olhar as dificuldades e o cansaço e as lutas, não vamos perseverar. Não vamos lutar. Não vamos atrás do que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer nessa noite, como Bartimeu, a gente tem que aprender a confiar. Temos que aprender a confiar. Não vai ser fácil. Tudo de Deus é difícil. Tudo espiritual é difícil. Convida para um churrasco na sua casa.
vai todo mundo. Convida para o culto, não vai todo mundo. Convida para pizza, vai todo mundo. Convida para célula, não vai todo mundo. Tem aspecto espiritual envolvido. Nós temos que confiar e perseverar. Talvez aqui nessa noite, talvez você que está nos assistindo, possa se sentir na beira do caminho. Quem está à beira do caminho cancelou seu ministério. Quem está à beira do caminho pegou uma pá muito grande, tirou a terra, jogou os dons e jogou a terra por cima. Enterrou os seus talentos. Quem está à beira do caminho está pensando em desistir. Quem está à beira do caminho já desistiu. Quem está à beira do caminho está à margem da existência. Quem está à beira do caminho está à margem daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Hoje é dia de sair da beira do caminho. Hoje é dia de não ser uma ovelha desgarrada. Hoje é dia de buscar um rumo em Jesus. Hoje é dia de buscar uma direção em Jesus. Hoje é dia de recuperar um propósito em Jesus. Um propósito. Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Sua vida não é à toa. Você que me assiste, sua vida não é à toa. Ele tem um propósito. Nós não somos chamados para ser influenciador digital, não. Nós temos um propósito com vida. Nós temos um propósito com vida que a gente toca, com pessoas que a gente abraça, com um lar que a gente visita. Nós temos propósito. Você que está em casa, no trabalho, tem propósito. Sai da beira do caminho nessa noite. Ele quer recuperar sua visão. E aí na conclusão, Jesus chega até esse homem e fala assim: o que você quer que eu faça? Está aí na beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Virou até música esse grito dele. O que você quer que eu te faça? Ele fala assim: mestre, está aqui 51, que eu tenha vista. Bota no 52, por favor. 52. Vai, a sua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele começa à beira, à margem do caminho, e ele termina seguindo a Jesus pelo caminho. É no caminho que Deus te quer. Não é na beira do caminho que Deus quer te ver. É no caminho, é caminhando, é enxergando, é crendo, é recebendo que Deus quer a sua vida. Você pode estar de pé em nome de Jesus? Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Oh aleluia! Exaltado seja o nosso Deus. Deus quer colocar pessoas aqui nessa noite no caminho. Ele quer restaurar visões espirituais nessa noite. Ele quer te tirar da margem. Ele quer te tirar da beira do caminho. É tempo de estar atento. Ele está passando aqui nessa hora. É tempo de crer, de estar ligado. É tempo de não dar ouvido às vozes contrárias. Você tem pai. Lembra que eu falei no início? Você tem pai. Quem tem pai não precisa morar na rua. Quem tem pai não precisa morar na beira do caminho que diz esmola, não. Quem tem pai tem casa. Quem tem pai tem nome. Quem tem pai tem algo que faz sobre a sua vida. Oh, Jesus. Temos que colocar no caminho. Ele quer restaurar nossa visão para que possamos seguir pelo caminho.
sua vida. Ele quer colocar. Quero orar com pessoas nessa noite. Mas é preciso uma atitude sua. Você está esperando acontecer, depende de uma atitude sua. Olha Deus falando. Depende de uma iniciativa sua de sair da terra, de deixar de estar prostrado à beira do caminho. O Espírito Santo te chama nessa hora. Quero rogar algo sobre a sua vida. Quero rogar uma bênção espiritual sobre você. Você que está em casa também. Recebe esse convite do Espírito Santo e vem aqui na frente. Aleluia. Quero orar pela sua vida. O meu Pai tem olhos como de fogo, e a sua voz é como de fogo. Aleluia. E o meu Pai é própria força e nunca é vencido. Ele é Pai de Tem mais pessoas nessa noite. Recebe nessa hora. Recebe. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. E o meu Pai é bom. E o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Eu vou orar nessa hora. Tem mais pessoas nessa noite. Tem mais gente precisando de uma bênção espiritual para sair da beira do caminho. Aleluia. Ele quer fazer nessa noite. Aleluia. Você quer fazer esse propósito? Vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Espírito Santo que te chama. Vamos orar nessa hora. Nós vamos orar nessa hora. Aleluia. Eu sinto essa presença gloriosa.
Santo, Espírito Santo, teu é o primeiro lugar, e tua, somente tua, é a primazia. Nesse culto da palavra, a tua palavra teve lugar de destaque, e ela falou e fala aos nossos corações. Eu oro nessa hora por cada uma dessas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, recebe da parte do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, recebe da parte do nosso Deus. Em nome de Jesus, por imposição de mãos, como a tua palavra nos ensina, meu Pai, eu imponho minhas mãos sobre essas vidas nessa hora, Deus. E não é a beira do caminho que o Senhor nos quer. Não é, Senhor, deixando de usufruir, deixando de desfrutar, deixando, Senhor, de fazer a tua vontade, que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer mais e mais e mais e mais na tua obra. Abre olhos nessa noite. Abre os olhos da tua serva. Abre os olhos do teu servo. Muda corações, ó Pai. Eu intercedo nessa hora por mudança de coração. Nos dá visão espiritual para te ver, para te sentir, para te exaltar, para te glorificar, ó Pai. Eu oro nessa hora. Eu intercedo nessa hora. Recebe da parte do Espírito Santo. Recebe da parte de Deus. Recebe da parte do nosso Deus nessa hora. Recebe nessa hora. Recebe a cura. Recebe a visão. Recebe força. E volta para o caminho. E volta para o caminho. E volta para o caminho em nome de Jesus. É no caminho que Ele te chamou. É no caminho que Ele te quer. Eu rogo nessa hora sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar glorificando o nome do nosso Deus.
pode aplaudir o Senhor nessa noite? Exaltado seja o nosso Deus. Não é na beira do caminho, é no caminho que Ele te chamou. Recebe, porque é de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Glórias a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite, agradecendo a presença, a ajuda, ao compromisso de cada um dos irmãos que aqui está. Você que nos acompanha por essa live, que esta palavra, que esse culto possa ter te edificado também e te abençoado. Quinta-feira, querendo Deus, em nome de Jesus, estaremos nas células, sendo abençoado e abençoando vidas também, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos entregue em cada terça-feira. Não foi diferente hoje, como foi também da última terça-feira, uma bênção na Tua presença. Nós te agradecemos. Nós rogamos, ó Pai, que essa presença, que esse poder, que essa glória possa prosseguir conosco. Que a nossa decisão, que a nossa atitude, nós possamos repercuti-la e continuar com a mesma atitude, dia após dia, na Tua santa presença. Eu entrego cada um que aqui está, eu entrego aqueles que não puderam vir, os enfermos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na sua casa, Pai. Eles são objeto da nossa oração. Aqueles que acompanham, Senhor, através da live, no Facebook também, Senhor, nós intercedemos por eles. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família que está representada aqui nos ouvindo. E assim como o Senhor nos trouxe, a nossa oração é que o Senhor nos reconduza aos nossos lares, guardados, protegidos e amparados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo aquele que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos possam dizer: está encerrado em nome de Jesus.